agora a gente vai para a hora da prática aqui. Vou chamar o Newton aqui de volta para a gente poder ver, mostrar tudo isso aqui que a gente conversou aqui rapidamente, como é que funciona de fato na prática. Bom dia, pessoal, de novo. Prazer. Obrigado pela introdução e pela apresentação. Você só dificulta meu trabalho, né? Você sabe disso, né? Mas a gente vai tentar. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Peraí que eu fiz algo aqui. Isso, estou compartilhando minha tela aqui. Isso, agora eu consigo ver tudo aqui. Então, pessoal, como a Denise bem lembrou para todo mundo, né? A gente começou com uma história lá atrás, em 2003, e a gente vem crescendo. E para a gente iniciar aqui, eu queria passar rapidamente aqui dentro do que trouxe a gente até aqui, né? Que é o nosso softphone. O nosso softphone, ele vai entregar para o nosso cliente, para você cliente, para todo mundo que vai utilizar a ferramenta, né? Hoje ele partiu de um softphone e hoje ele é uma plataforma de comunicação, né? Quando eu falo uma plataforma de comunicação, a gente tem aqui dentro, né, a parte de dial pad, né, para a gente fazer todas as chamadas que a gente quer. A gente já pode buscar os nossos contatos aqui. Eu posso escolher o número que vai ser binado lá na ponta, né? Então eu posso ter vários números aqui dentro da minha plataforma de comunicação, e aí para onde eu for fazer essa chamada, eu posso escolher o número que vai ser binado lá, tá? Então, essa é uma facilidade que traz muita flexibilidade para quem está fazendo ligações para diferentes públicos e ele precisa que bine um número diferente ou um número específico de uma unidade que ele já tem e assim sucessivamente, né? Associado a isso, a gente também tem a possibilidade de ter reuniões corporativas, que é a nossa... cada usuário tem a sua sala pessoal de reunião, que é muito simples de ser utilizada. Então, eu tenho aqui a minha sala pessoal, né? Eu abro o meu convite aqui, eu posso compartilhar esse link com todo mundo, com os colaboradores internos, com os meus fornecedores externos, com meus clientes externos, e automaticamente eles clicam no link que eu enviei e eles entram na nossa sala de reunião corporativa, e ainda assim a gente permite a conexão através de telefones tradicionais, né? E além disso, até de salas de videoconferência, né? Que a gente chama de endpoint. A pessoa, se tiver uma sala tradicional de videoconferência, uma sala de reunião, sendo ela CIP ou H323, ela também vai poder se conectar através dos endereços que a gente disponibiliza dentro dos nossos invites. E já entrando aqui no assunto que a Denise falou para a gente, o que a gente traz de novidade, né? O que a gente vem trabalhando e vem melhorando a experiência do nosso cliente. É a caixa de entrada compartilhada. Então, dentro da aplicação do GoToConnect, todos os usuários têm a possibilidade de ter a caixa de entrada, e aqui você vai conseguir habilitar o licenciamento que vai permitir você ter a caixa de entrada compartilhada. E esse licenciamento ele ocorre de duas formas, né? Sendo uma delas através do Contact Center, que ele vai habilitar todas as possibilidades de interação nessa caixa de entrada compartilhada e vai transformar a sua plataforma de comunicação em uma plataforma de comunicação omnichannel, com todas as características de relatórios, de filas, e a outra forma é o que a gente chama de Customer Engagement, que ele está dentro do GoToConnect CX, que vai trazer as mesmas funcionalidades. São só duas formas diferentes da gente estar utilizando a caixa de entrada compartilhada. Dentro dessa caixa de entrada compartilhada, o que nós temos, né? Nós temos a possibilidade de ter um e-mail, por exemplo, né? Ou vários e-mails, né? Que a gente pode disponibilizar isso para o mercado. O mercado vai interagir com a empresa através daquele e-mail e você pode elencar um time para responder aquele e-mail. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um e-mail que eu enviei, ela entrou aqui na minha caixa de entrada e esse cliente, e esse agente que está aqui responsável por receber, pode ser uma pessoa, pode ser 3, 4, N pessoas responsáveis, que estarão responsáveis aqui para responder esse e-mail, ele vai responder e vai ficar todo o histórico aqui
para a empresa, tá? A outra forma de comunicação também é toda a parte de web chat. Você pode ter um site corporativo hoje e colocar o web chat lá para você interagir diretamente e você vai sempre estar utilizando a caixa de entrada do GoToConnect. Além disso, sempre convergindo para uma única aplicação. Tá? Além disso, do web chat, e-mail, a gente pode conectar aqui também todas as mídias sociais, né? Quando eu falo mídias sociais, eu estou falando do Instagram, né? Que muita gente hoje comercializa, interage com seus clientes através do Instagram. Então, toda a parte de mensageria do Instagram a gente consegue conectar para cá e automaticamente você vai começar a responder as mensagens do Instagram através da plataforma da GoTo. Isso vai facilitar toda a parte de gestão, a avaliação de histórico de chamadas, entre outras funcionalidades, tá? Além disso, o Facebook e o WhatsApp, que é algo que aqui no mercado brasileiro e da América Latina é muito procurado. Então, eu tenho aqui já a integração nativa com o WhatsApp. Além da gente ter a possibilidade de você disponibilizar um canal de WhatsApp para o seu mercado externo, interagir e conversar com as empresas, você pode iniciar uma conversa do WhatsApp também. Essa era uma demanda que no ano passado, muitos dos nossos clientes, muitos dos nossos parceiros nos perguntavam, e essa funcionalidade ela já está habilitada. Então, eu posso aqui buscar um contato que eu tenho aqui, vou buscar a Denise, por exemplo, e aí, que é interessante, não importa onde está. A gente sabe que a Denise está nos Estados Unidos, eu vou selecionar aqui um template, né, e eu vou enviar para ela. Eu já enviei, iniciei essa conversa, na verdade, eu iniciei a intenção de eu iniciar uma conversa com ela. Quando eu faço isso, automaticamente a plataforma já vai trazer para mim todo o histórico que eu já tive aqui com a Denise previamente. A Denise aceitou aquela conversa, o template, né, que eu enviei para ela, e ela acabou de me responder: olá, Newton, tudo bem? E eu começo agora a conversar de fato. Então, se vocês observarem, a gente não está mais utilizando o aplicativo do WhatsApp. Nós estamos utilizando a integração nativa através da API oficial com o WhatsApp dentro de todas as conformidades de segurança, LGPD, melhores práticas que a gente tem, inclusive uma orientação do próprio WhatsApp, que na última conferência que teve do WhatsApp, né, aqui na América Latina, eles sinalizaram que vão a cada dia mais fomentar a utilização das APIs oficiais. Ele vai acabar banindo as APIs que não são oficiais, tá? Então, só para a gente lá, bom dia. Tá frio? Aí? Até errei aqui. Aí. Mandei aqui para a Denise, tá? Então, ela pode responder, eu posso enviar um emoji aqui para ela, tá? E olha que interessante, né? Como que eu estou aqui dentro do Contact Center, nessa demonstração que eu estou fazendo para vocês? Olha lá, ela acabou de me responder aqui que está muito frio. A gente tem o conceito de gestão das filas de atendimento. Então, eu já entrei aqui aqui no Contact Center. No Contact Center, eu estou aqui no painel do agente, e o painel do agente sempre vai mostrar aqui para o agente todos os serviços, todas as filas, todos os módulos que aquele agente faz parte. Então, por exemplo, esse agente especificamente, ele faz parte de uma fila de atendimento de telefonia, uma fila de atendimento de e-mail. Então, aquele e-mail que eu recebi na minha caixa de entrada, eu tenho todo o histórico aqui, tá? De tempo, de quantidade de espera, quantidade de mensagens que estão atribuídas. O web chat é a mesma coisa, e aqui eu tenho o WhatsApp. Então, ele me fala aqui no WhatsApp que eu tenho agentes com sessão iniciada, esperando resposta, e além disso tem o papel do supervisor. O papel do supervisor, ele vai trazer uma visão geral de toda a operação que a gente tem. Ele me mostra aqui, por exemplo, como supervisor, que eu tenho um agente aqui que ele está pronto para receber chamadas, né? E aqui ele vai me trazer todos os detalhes daquela chamada, se aquela chamada estiver ativa. Vai me trazer o status do agente, se ele está com sessão iniciada, se está com pausa, qual que é o tempo da chamada mais longa, qual que é o maior tempo de espera. E aqui a gente já traz um nuance da inteligência artificial. Aí, como não tem nenhuma chamada ativa aqui, a inteligência artificial que ela não está
agindo aqui. Mas a inteligência artificial, ela atua em real time. O que significa isso? Se eu tiver aqui 5, 10 chamadas ativas simultaneamente, a inteligência artificial vai avaliar aquela chamada em real time e vai trazer a percepção de sentimento se as chamadas estão sendo positivas, neutras ou negativas. Isso para cada uma delas de forma independente. Então eu posso ter 3 chamadas negativas, 2 neutras, 6 chamadas positivas, e ela vai depois trazer nos relatórios que eu vou mostrar para vocês que o que tornou aquela chamada mais positiva, neutra ou mais negativa. Isso vai te trazer uma fotografia em real time para você para que você consiga atuar naquele processo da forma instantânea. Então, esse poder da inteligência artificial otimiza os processos dos nossos clientes, de quem utiliza o contact center, e sempre vai otimizar o melhor atendimento que o cliente deseja. Tá? E quando a gente olha aqui para as filas de entrada, a gente tem toda a parte de caixa de entrada das filas de conversas, né? Então tem o e-mail, o web chat. Se eu tivesse aqui para esse agente específico e para esse supervisor aqui ativado o Facebook e o Instagram, e iria mostrar aqui também. Como a gente está falando do WhatsApp, né? Eu consigo entrar aqui no WhatsApp e eu vejo aqui, ó, que a Denise, ela está com uma conversa ativa com o agente Newton, e a última mensagem que foi enviada aqui foi pelo agente e faz 3 minutos, né? E o canal, a origem aqui é o WhatsApp. Se a gente estivesse olhando aqui com uma integração ativa com o Instagram e com o Facebook, iria aparecer também qual que é a origem daquelas chamadas que estão ativas dentro da sua operação. Então, são ferramentas que vão trazer, que vai trazer uma gestão otimizada para todo mundo que está gerenciando a interação do seu cliente com a sua operação. E aqui, o supervisor, por exemplo, ele tem a possibilidade de monitorar e gerenciar em real time. Então, por exemplo, ele está olhando aqui tudo o que aconteceu nesse histórico de chamadas aqui de hoje, né? Que essa conversa foi atribuída para o agente Newton, que se iniciou com uma saudação, está adorando o Demo Day, perguntei se está frio, e ela me respondeu. Então, o supervisor, ele consegue, em real time, olhar o que está acontecendo, e o agente não tem ciência que isso está acontecendo. Isso, para você gerenciar realmente o que está acontecendo dentro da sua operação, essa é uma ferramenta que pode auxiliar bastante, tá? Voltando lá para a nossa caixa de entrada, na nossa caixa de entrada compartilhada, o que a gente tem aqui que eu gostaria de ressaltar? Então, voltando aqui para a conversa que está ativa com a Denise, né? Além da gente enviar o emoji, eu poderia anexar um arquivo aqui da minha máquina, por exemplo, poderia escolher qualquer arquivo aqui, né, da minha máquina, poderia também, eu tenho aqui já respostas pré-definidas. O que significa isso? Por exemplo, você pode criar um script de respostas padrões que você deseja padronizar dentro da sua operação, para que essas respostas sejam padronizadas para que a empresa interaja com o mercado. Então, se eu clicar aqui, se eu deixar aqui, bater aqui a barra, eu poderia ter uma lista que eu deixei só 2 respostas aqui, uma que é resposta teste e outra que falando sobre a experiência do produto. Tá? Então, você pode deixar uma lista de respostas padrões aqui, e além disso, vai facilitar muito a atividade do dia a dia do nosso cliente. Tá? Além disso, a gente consegue também ouvir aqui os arquivos de áudio, né? Então, o seu cliente, é uma demanda que a gente recebe bastante, né? O cliente, ele acaba querendo enviar um arquivo de áudio até para facilitar a comunicação, né? Você imagina um cenário, né? Você começou a conversar com o cliente através de mensagens e o cliente está tentando expressar algo que não consegue. Ele envia o áudio. Aí aqui o agente, né? Nesse caso, a Denise enviou um áudio aqui para mim, né? Eu poderia ouvir aqui. Olha lá, ela acabou de enviar um áudio, eu sei que vocês não ouviram, né? Mas o agente, ele vai ouvir o áudio, eu acabei de ouvir. E mesmo assim, pensa num cenário, poxa, comecei a conversar com a pessoa não se expressou da forma mais adequada, ela enviou um áudio para explicar o que está acontecendo aqui para a gente, daí o agente ele pode falar o seguinte, poxa, Denise,
em vez de a gente ficar conversando e gastar tempo, eu posso fazer uma ligação para você. Como que a Denise já tem o contato dela e o telefone, eu posso clicar aqui e faço uma ligação de áudio para ela. Olha como que é interessante, né? Essa já é uma funcionalidade de uma plataforma Omnichannel. Então, a conversa se iniciou por mensagens, daí o cliente, durante esse processo de interação, ele pediu para que que desse a continuidade em outro canal de comunicação, que é a telefonia. Então, poderia fazer uma chamada de voz através da plataforma da GoTo para o cliente final, e ainda assim, poxa, o cliente não ficou satisfeito, eu poderia criar uma reunião de forma simples, copiaria o meu link da minha reunião, da minha sala de reunião pessoal, e enviaria aqui para o cliente, tá? E para a gente finalizar esse processo todo, depois que a gente fez a reunião, ou se não, se ainda o agente ainda tem alguma dificuldade para criar alguma resposta, algum retorno, nós temos uma integração nativa aqui com o ChatGPT, que não tem custo, já está embutida dentro da aplicação, e eu posso, por exemplo, criar um convite. Então, eu vou falar que quero criar um convite para que a Denise conheça um pouco melhor o GoToConnect. Então, ele me dá o ChatGPT de forma rápida, veloz e de 100% integrado, já vai me trazer algumas opções aqui. Poderia escolher qualquer uma delas, posso vir aqui e editar ainda, mesmo eu colocar alguma informação adicional e enviaria para ela, tá? Além disso, o que é algo que também eu acabei não citando, né? Mas para a gente iniciar a conversa, a gente tem uma funcionalidade aqui que é o Chat Assistant. O Chat Assistant vai permitir que você crie um fluxo de entrada para que ele escolha o item que ele quer falar e ele vai vir aqui já sinalizado como uma etiqueta. Então, se ela não criou nenhuma etiqueta, eu poderia criar uma etiqueta aqui também falando que essa conversa está sendo relacionada a vendas. Tá? Depois desse processo finalizado, eu posso vir aqui e concluir essa conversa e vou falar que a Denise foi convidada para o evento da GoTo. Olha que interessante, né? Tem uma observação aqui que a inteligência artificial está analisando toda a conversa e ativada a análise de sentimento. Então, como a gente já falou no início lá da apresentação com a Denise, a inteligência artificial está presente em todos os módulos aqui dentro da GoTo para fornecer uma experiência ainda melhor para quem está utilizando a ferramenta como usuário e quem está administrando e operando a ferramenta. Então, quando a gente acaba de concluir essa conversa, automaticamente a gente autorizou, a conversa ela é concluída, ela sai da minha fila de chamadas abertas e automaticamente ela vem aqui para as conversas encerradas, tá? Dado isso, eu posso vir aqui na parte de análise da GoTo, que é o Analytics, né? Então, vou abrir uma aba aqui do Analytics, para vocês entenderem a velocidade de processamento que acontece tudo isso. Eu acabei de concluir essa mensagem, e se eu entrar aqui nas conversas resolvidas, essa conversa que eu estava falando com a Denise, ela já veio para cá e já contabilizou aqui para mim dentro do meu relatório. Então, eu posso ver que essa foi uma conversa do agente Newton, do canal de comunicação do WhatsApp, a etiqueta que nós colocamos lá foi uma etiqueta relacionada a vendas, né? A informação do cliente com o telefone dele, né? A data que aconteceu, análise de sentimento aqui, ele não trouxe aqui porque nós conversamos pouco, né? A gente trocou poucas mensagens, mas ele vai trazer se aquela mensagem, se aquela conversa foi uma conversa positiva, neutra ou negativa. Além disso, vai me trazer um resumo da inteligência artificial. Foi resolvido, né, que o agente lá resolveu, o tempo total de duração daquela conversa, e ainda eu coloquei um survey e ela respondeu aquele survey aqui. Então, a gente tem 100% de gestão de tudo que aconteceu dentro da operação quando a gente está olhando para o WhatsApp, tá bom? Caminhando e voltando aqui para a caixa de entrada, então vocês observaram que toda a parte de caixa de entrada, ela traz
100% de facilidade para você continuar se comunicando com o seu cliente através de uma única aplicação. E quando nós olhamos para o Contact Center, né, voltando aqui para o Contact Center, eu tenho todo o gestor aqui, ele vai ter a visão de toda a operação. E quando nós olhamos aqui para as filas de chamadas, eu tenho uma fila de chamada aqui, por exemplo, né, que é uma fila de chamada de telefonia, onde as chamadas corriqueiramente entram aqui, e o agente ele já vai ter uma informação aqui bem simples para ele fazer uma autogestão de como que está a fila que ele faz parte. O percentual de chamadas abandonadas, o timeout, percentual de chamadas atendidas. Quando ele entra nesse card, ele vai conseguir aqui identificar quem são as pessoas que fazem parte aqui dessa fila de atendimento. E quando nós olhamos aqui para Analytics, né? Quando a gente vem para cá para fazer a gestão do que está acontecendo dentro da nossa operação, o próprio gestor, ou quem ele quiser que tenha acesso a esses dados, né, dentro do portal de configuração, ele vai conseguir avaliar aqui como que está a tendência de chamadas ao longo do tempo, como que está o comportamento dessas chamadas. Então, eu fiz algumas poucas chamadas aqui, só para a gente ter alguns dados aqui para a gente conversar com vocês. Então, a gente vê que a gente teve algumas chamadas aqui no dia 28 de janeiro, algumas ontem, que a gente fez algumas chamadas. Então, pensa numa operação tradicional, pode ser uma operação do varejo, por exemplo, que quando está chegando próximo de uma data específica, você consegue determinar aqui que tem um grande aumento de nível de chamadas naquele período, por exemplo, e você pode equacionar melhor aí o tamanho das suas filas, adicionar mais usuários e assim sucessivamente, tá? Ele vai me trazer aqui também qual que é a duração média dessas chamadas. Essa é uma informação muito requisitada por quem controla e faz a gestão de contact center, né? Porque você consegue medir aqui qual que é a duração média de um atendimento efetivo da sua operação. Qual que é a duração média da espera. Esse é um dado muito importante. Pô, será que eu desenho o fluxo mais adequado e a gente consegue ver se realmente está sendo efetivo? Né? Ou a pessoa está chegando naquela fila e está demorando muito tempo para ser atendido. Então, com esses dados, você consegue determinar alguns pontos de melhoria, identificar gargalos dentro da sua operação e assim sucessivamente. Sempre observar dentro de um processo de melhoria contínuo, tá? Então, são ferramentas que a própria GoTo traz e facilita muito o trabalho de quem está fazendo toda a gestão. Aqui, nós também temos toda a parte de chamadas por resultado. Então, por exemplo, será que meu agente está rejeitando a chamada quando ela está chegando, depois que ela entrou na fila? As chamadas atendidas, se o pessoal está abandonando as chamadas, se as chamadas são pendentes. As chamadas pendentes são chamadas que a gente pode colocar um threshold naquela fila e você dá a opção para ele entrar numa fila de callback. Então, ele não perde o lugar da fila, ele entra naquela fila de callback, então ele desliga a chamada, a hora que chegar a posição dele na fila, automaticamente a plataforma faz uma chamada de volta para ele, tá? E, além disso, o que a gente tem de inteligência artificial dentro do Contact Center, tá? Aqui nós temos um gráfico da quantidade de chamadas que entraram na minha operação de 1º de janeiro a 13 de março, né? Esse é um ambiente de teste, tá, pessoal? Então tem poucas chamadas, mas aqui a gente consegue identificar que 43% dessas chamadas foram positivas e 29% foram negativas. Então, quanto mais assuntos forem falados de forma positiva que a inteligência artificial classificou como tom de voz, frases e etc., né, ele vai aumentando esse círculo e vai trazendo quais foram os tópicos. Então, nesse caso, a gente pode ver que quando o cliente liga para a nossa operação, ele sempre elogia o time do suporte técnico, o atendimento ao cliente, mas ele reclama, por exemplo, da qualidade do atendimento, direcionamento para o site, problemas com o serviço. Então, a gente muda um pouquinho a abordagem para você fazer uma pesquisa de satisfação. Em vez de você deixar uma pesquisa muito subjetiva, né, aqui você tem uma pesquisa realmente efetiva, qualitativa, em real time de tudo que está acontecendo, tá? Além disso, a gente pode olhar aqui, depois no dia que foi, e a gente olha a análise de sentimento. Vou pegar uma chamada positiva aqui, por exemplo, né?
tem algumas chamadas, vou pegar essa chamada para a gente exemplificar, né? Ele vai me trazer, além de tudo que a gente olhou ali em cima, ele vai me trazer o detalhamento exato dessa chamada, né? O que aconteceu aqui. Ele vai falar que essa chamada, na maior parte do tempo, foi positiva, e o que levou essa chamada a ser positiva positiva nessa chamada foram essas palavras, esses assuntos relacionados. A duração, o resultado. Além disso, a gente tem agora o que a gente chama de call disposition, mas é a tabulação do contact center. Então, o próprio agente pode tabular os assuntos que foram relacionados dentro daquela chamada. E além disso, eu queria também complementar aqui e mostrar para vocês, dentro dessa chamada que ela entrou no nosso atendimento, a gente tem a jornada do cliente. A jornada do cliente, então eu consigo identificar realmente qual foi o tempo gasto em cada processo do seu atendimento. Então, essa chamada ela entrou, passou por um plano de descagem, passou por um atendente virtual, que é uma URA. Dentro da URA, ele foi direcionado para uma fila, o cliente foi direcionado para esse agente, ele fez todo o atendimento e desligou. Né? As notas que a gente já mostrou, que é o resumo de tudo que aconteceu, você pode imaginar, em uma chamada de 10 minutos, por exemplo, ele pode resumir em 3 ou 4 linhas aqui para você identificar. Poxa, ainda assim, eu quero identificar alguma situação específica, eu entro na transcrição aqui da chamada, eu posso ver em qual segundo foi falado aquele tópico que gerou um descontentamento, ou que gerou um elogio, e ainda assim, se eu quiser, eu tenho acesso à gravação daquela chamada. Tá? Então, posso ouvir diretamente para cá, fazer o download dessa chamada, e assim a gente consegue ter toda essa análise. E para complementar, e para a gente trazer o que a gente anunciou, né, e a Denise falou muito bem, deixa eu só fechar aqui, eu queria mostrar também toda a parte de análise de qualidade de voz. Acho que está aqui. Deixa eu pegar aqui. Análise de qualidade de voz, que está aqui, da avaliação, né, do atendimento. Isso é de forma que a inteligência artificial ela vai trazer para a gente. Deixa eu só pegar a data aqui que eu tinha separado para a gente falar. Que a inteligência artificial ela vai conseguir monitorar isso. Então, você acabou de fazer aquele atendimento, automaticamente a inteligência artificial vai conseguir avaliar se o seu agente cumpriu todos os passos, os 19 passos que nós colocamos lá, que foi colocado pelo sistema. Se ele cumpriu todos aqueles passos, ele vai pontuar 100%. Caso ele não conseguiu cumprir todos os passos, aquela pontuação vai sendo descontada e vai trazer um score para ele. Então, isso vai trazer, a gente muda de patamar quando a gente faz uma avaliação. Então, lembra quando a Denise falou que quando ela trabalhou no passado, que ela tinha que fazer amostragens, e aquela avaliação acabava sendo subjetiva. Ela poderia pegar uma amostragem que o agente não estava no melhor dia, ou ela não estava no melhor dia, ou ela entendeu de uma forma ou outra, e de repente ela pode ter cometido um pequeno desvio na avaliação que, de repente, em muitos casos, poderia não transmitir a realidade. Aqui, com a inteligência artificial, a gente já pode ver que no número de 5 avaliações que nós tivemos, a pontuação média foi de 39%. Poxa, 39%, o que aconteceu? Né? Então, a gente sempre começa aqui com o melhor, né? Então, pegar aqui uma chamada que a gente fez ontem, por exemplo, né? E aqui tem todos os passos aqui que o agente tinha que seguir, o script que ele tinha que seguir para cumprir todos o step by step, né? Poxa, ele teve uma saudação acolhedora, então o sistema, de forma automática, em real time, ele detectou que sim. Então, tem um feedback positivo, eu vou aceitar aqui. E assim a gente pode ir vendo e até discordando ou concordando. Então, a inteligência artificial já fez todo o trabalho para mim. Ela analisou aquela chamada, ela identificou que ele cumprimentou, deu bom dia, falou o nome, informou seu próprio nome, perguntou como poderia ajudar. Então, ele fez todas as possibilidades possíveis para proporcionar um atendimento de forma adequada e positiva para o seu cliente. Traz aqui informação de quem ligou, para quem foi a pessoa, e ele vai trazer a pontuação. Então, de 19 questões lá que foram colocadas, ele teve 19
cumpriu os 19 pontos, tá? E quando a gente olha para uma outra chamada, por exemplo, pegar uma de 31%, aqui, ele vê aqui que o agente não fez nenhuma saudação acolhedora, não informou o nome, ele somente cumpriu aqui se ele foi útil. Poxa, ele resolveu o problema? Resolveu, mas foi da melhor forma possível? Não. Então, todo aquele trabalho que você precisa para avaliar como que está o seu processo de atendimento, a gente automatizou esse processo e traz para você com os indicadores. Então, qual que é a mensagem aqui, né? Então, eu posso olhar uma conversa aqui, uma chamada específica, né? Então, posso ver essa pontuação aqui, ou eu posso bater o olho aqui e já olhar qual que é a pontuação média da minha operação. Poxa, a pontuação média da minha operação está em 39%, eu tenho que fazer algo, melhorar um treinamento, entender onde está o desvio, entender o que os meus agentes não estão cumprindo e assim sucessivamente, tá? Então, e além disso, dessas 19 questões que nós temos, dentro do portal de configuração que ele está aqui dentro, a gente pode desabilitar uma ou outra, tá? Eu quero desabilitar que ele informe o próprio nome. Então, ele não vai mais aqui contabilizar esse item. Então, a gente consegue customizar aqui também, tá? Então, eu queria deixar esse recado.